glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Glórias ao nosso Deus. Queria convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18, para nós compartilharmos da palavra nesta noite. Eu não costumo pregar em parábolas, até não é nem muito recomendável, mas o ensinamento dela é importante. E é sobre isso que vamos falar um pouco nessa noite. Lucas 18, do verso 1 ao verso 8, que tem por tema a oração que abala o céu. Vocês têm orado aí? Quem tem orado aqui? Vocês têm orado? Todo dia, todo momento, sem cessar, toda hora? Pois é, não podemos parar por um instante, porque a sua oração persistente, ela tem um poder de transformar o impossível em possível. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, com esta viúva me molesta, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte, e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Podemos nos assentar aí em nome de Jesus. Eu vou fazer mais uma oração junto com vocês. Pai, neste momento que a Tua palavra é revelada, nos concede a graça de sermos o mensageiro. A palavra é Tua, Senhor. Que o eu diminua, o Senhor cresça, pois na Sua dependência aqui nos colocamos. Ó Deus, para que o Teu Santo Espírito venha ministrar os nossos corações, e não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma forma que entramos, pois a Tua palavra, uma vez lançada, ela não volta vazia. Por isso cremos e consagramos tudo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, queridas irmãs, irmãos em Cristo, quantas vezes nos encontramos em situações que parecem não ter solução, né? Talvez estejamos vivendo elas agora, nesse exato momento das nossas vidas. Quantas vezes clamamos a Deus por respostas que parecem não chegar até nós. O pastor Jonathan pregou mais ou menos sobre isso, o tema dele era isso, né? O Deus que muitas vezes parece estar distante, e aprendemos algo valioso. Que palavra poderosa! E nós não podemos deixar esse gancho passar de qualquer maneira. Então, Deus ministrou essa palavra no meu coração. Quantas vezes nossos lábios oram, mas o nosso coração parece já ter desistido. Às vezes é preciso até ficar quieto, né? Nem falar nada, só ficar ali com os pensamentos, para não pecarmos com os nossos lábios. É muito comum às vezes acontecer isso conosco. Hoje o Senhor nos traz uma mensagem que eu creio ser uma mensagem poderosa para as nossas vidas, através dessa parábola, que aparentemente parece ser simples, mas ela é profundamente transformadora. Porque Jesus aqui, igreja, o mestre dos mestres, utiliza uma cena do cotidiano que ele vivia naqueles dias, ao ensinar uma das lições mais preciosas sobre uma vida de oração. Porque a vida do crente, do homem e da mulher de Deus, precisa ser uma vida de oração. E nós vamos entender por quê. A importância de persistir
quando tudo parece contrário. Quando ouvimos também, uns dias atrás, do pastor El, do céu de bronze, ou chão de ferro, parece que nada acontece. Nesta parábola, a viúva, da viúva e do juiz injusto, encontramos princípios divinos que podem revolucionar a nossa comunhão, com o nosso Deus e trazer respostas às nossas súplicas. Então quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração, enquanto vamos dar um pequeno mergulho, vamos aprofundar um pouco mais nesta palavra que tem o poder de restaurar a nossa fé e reacender a chama, do nosso coração, a chama da oração, tão imprescindível quanto o ar que respiramos. Eu acredito que orar é isso, é como o ar que respiramos. Temos que ter uma vida de oração. Mas eu quero primeiro relatar aqui o contexto histórico no qual Jesus comentou esta parábola, para então compreendermos plenamente o impacto que ela teve naquele momento, para aquele povo que ouviu e para nós aqui nesta noite. Nós precisamos nos transportar para o contexto do primeiro século da era cristã, ali por volta do ano 30 a 33 depois de Cristo, quando Jesus ministrava então, naqueles dias, aquela sociedade judaica vivia sob o domínio romano, como nós bem sabemos, enfrentando opressões políticas, econômicas e também religiosas. Os juízes naquela época, queridos, muitas vezes eram nomeados pelas autoridades romanas, mas também pelas autoridades judaicas. E nem sempre esses homens agiam com justiça. E a figura da viúva aqui presente na cultura judaica representava alguém extremamente vulnerável, sem proteção social, muitas vezes sem proteção econômica, dependia totalmente da justiça divina e da caridade. Tanto que a lei defendia isso, que tivessem cuidado, a lei judaica, com as viúvas, com os órfãos. Era uma lei que deveria ser cumprida e não era muitas vezes. Teologicamente, esta parábola se insere no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava se dirigindo para Jerusalém, ensinando sobre o reino de Deus e a importância de termos uma fé perseverante. E por que ele dizia isso? Porque ele mesmo, já sabendo dos sofrimentos que o aguardava, ele buscava também fortalecer a fé dos seus discípulos para que não desistissem, mesmo diante de muitas adversidades que no futuro bem próximo viriam. Porque nós sabemos que depois que Jesus morreu e ressuscitou, voltou para a glória, e enviou o Espírito Santo, a igreja então toma forma, toma corpo, houve muitas perseguições, até naquele ponto em que o povo judeu ali, os discípulos foram dispersos e se cumpriu a promessa de irem pregar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, mas não sem sofrimento, não sem dor, sem luta. Na verdade, a igreja, ela nasce regada pelo sangue dos apóstolos, pelo sangue dos mártires, que ao longo da história da igreja cristã fez com que ela prosperasse. E tudo isso tem um propósito, porque assim como o nosso Senhor Jesus nos deixou exemplo, nós também devemos seguir as suas pisaduras. Claro que nem a maioria de nós talvez não chega a derramar o próprio sangue, mas sabemos que o nosso dia a dia, a nossa luta diária, ela é dura, porque nós enfrentamos tanto os temores internos, nossas limitações humanas, medos, insegurança, ansiedade, depressão, como os temores, como os inimigos externos, as circunstâncias, pessoas, a carne, o pecado, o próprio Satanás, os seus asseclas. Os inimigos trabalham contra nós, e nós também, mediante a nossa carne pecaminosa, lutamos contra nós mesmos. É uma luta, uma batalha, mas o Senhor venceu tudo isso, e através dele nós também podemos vencer. Mas a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, para entendermos o propósito dessa parábola, é que o propósito eterno da oração é que ela precisa ser uma oração persistente, e não podemos parar,
Porque a intenção divina por trás desta parábola de Jesus inicia uma narrativa muito poderosa, como o propósito aqui nos vai deixar claro. Porque essa parábola mostra a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Está no verso 1 do capítulo 18. Foi essa a palavra que Jesus começa a dizer aos seus discípulos. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e nunca desistir, por mais que as nossas forças digam não. A oração, queridos, não é apenas um ritual religioso, entendam isso, igreja, mas um canal vital de comunicação com o Criador. E é um canal tão poderoso que o inimigo não pode impedi-lo. Porque nós podemos orar por palavras aqui, abrir os nossos lábios, mas podemos orar também na nossa mente. O inimigo não entende, ele não consegue penetrar aqui. Apesar de ser mais poderoso e conhecer as ações humanas, ele não pode saber o que acontece nessa ligação que o Senhor Jesus nos concedeu entre nós e o Pai por meio da sua morte. Essa oração, esse canal direto com Deus é uma arma poderosa. A oração é uma expressão de fé e dependência. Quando oramos, minhas irmãs, meu irmão em Cristo, persistentemente, eu digo persistente mesmo, demonstramos nossa confiança em Deus, e é isso que Ele espera de nós, e o nosso relacionamento com Ele vai se estreitando, porque passamos a reconhecer essa dependência em todas as circunstâncias. Hebreus 11:6 diz isso, porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e que esse Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E como consequência, a oração contínua não apenas muda as circunstâncias, mas ela tem um poder ainda mais profundo. Ela muda o intercessor, porque Deus começa a trabalhar em nós, em meio às nossas orações, porque quando estamos orando a Deus, o seu Santo Espírito, nós não sabemos como orar, a Bíblia diz, né? Então o Espírito de Deus, a Bíblia fala, que até com gemidos inexprimíveis, leva a Deus aquilo que o nosso coração está expressando. Quantas vezes você já orou e começou a orar, e as lágrimas e a dor era tanta, que não saíam palavras da sua boca, somente o gemido e a dor do seu coração, mas Deus sabia exatamente as palavras que você estava expressando, a dor que você estava expressando, porque o Espírito Santo levava até o céu esse desejo, essa vontade, que estava muitas vezes alinhada com o Pai. Por isso Paulo em Romanos 12:2 vai dizer, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É o Espírito que convence o homem, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a oração é uma arma, como eu disse, espiritual e poderosa. Porque lá em Efésios 6:18, a Bíblia fala ali, né, Paulo exorta a orar no Espírito em todas as ocasiões. E isso nos mostra que a oração, ela faz parte da armadura de Deus, conforme Paulo fala. O capacete da salvação, né, o escudo da fé, a espada do Espírito. A oração também é uma arma poderosa. E essa oração, né, orar em espírito, nos conecta diretamente ao Criador. Isso faz com que o inimigo, com certeza, venha sentir lá onde ele está o juízo de Deus, a justiça de Deus, porque Deus fará justiça aos seus filhos. E essa relação entre oração persistente, queridos, e o cumprimento dos propósitos divinos mostra que está presente em toda a história da igreja, principalmente nos grandes avivamentos. Os grandes avivamentos da história, começar lá por Atos 2, né, de 1 a 4, mas ele começa um pouco antes, porque depois que Jesus ele sobe aos céus, o anjo aparece e diz para eles o que eles tinham que fazer, e no verso 14 de Atos 1,
Pedro, os apóstolos se reúnem ali e começam a orar. E esperar o tempo até chegar o dia de Pentecostes. Esperem aqui, até que do alto eu lhes envie poder. E nós sabemos o que aconteceu em Atos capítulo 2, quando se cumpre então a promessa do profeta Joel, em que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E ali a igreja começa a tomar corpo, autoridade e poder, conforme Jesus havia prometido. Mas houve outros avivamentos na história, como por exemplo o grande despertar americano lá no século XVIII, com figuras que, não sei se vocês já leram sobre ele, Jonathan Edwards e George Whitefield, dois grandes pregadores. Jonathan Edwards tem uma pregação, se você procurar na internet, você vai encontrar ela até hoje: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ela tem mais ou menos, isso no computador, umas 8 páginas. E ele escreveu, contando a história de Jonathan Edwards. Ele escrevia, orando, jejuando essa pregação. Quando esse homem de Deus começa a pregar essa mensagem, a mensagem era, ele lendo, era tão poderosa, que os seus ouvintes começaram a se agarrar nas pilastras, com medo de cair no inferno. Tamanha era o poder das palavras que ali estavam sendo expressas por esse homem de Deus. E não foi só ele. O avivamento metodista, liderado por John e Charles Wesley, os irmãos Wesley. O avivamento de Gales de 1904 a 1905, com Evan Roberts. E o avivamento da Rua Azusa, esse talvez o mais conhecido para muitos aí, em 1906, com o reverendo Seymour. Nós sabemos, meus amados, que todos esses avivamentos começaram por um período de oração. Homens que oravam fervorosamente, mulheres que oravam fervorosamente. Se eu não me engano, acho que na casa de John Wesley, no lugar onde ele orava, ficou as marcas dos joelhos na madeira onde ele dobrava os joelhos para orar. Era um homem de oração, um homem de fé. E muitas vezes nós nos perdemos em meio à correria do dia a dia e esquecemos de nos dedicar fielmente à oração. Creia, Igreja do Senhor, a oração tem um poder inimaginável. Porque o segundo ponto que eu quero destacar é o caráter que o texto revela desse juiz, um contraste com a natureza divina. Se no primeiro momento, nós precisamos entender qual o propósito eterno, agora entendido, essa oração tem que ser persistente, que ela tem um propósito. Jesus agora entra num outro contexto. Ele compara o caráter desse juiz com o caráter de Deus. A descrição do juiz, igreja, dizendo que não temia Deus e nem se importava com os homens, está lá em Lucas 18, no verso 2. Com Deus não é assim. Esse juiz representa o ápice da corrupção e indiferença humana, alguém que deveria defender a justiça, mas a ignora por completo. Será que essa verdade está distante dos nossos dias? Você tem ouvido falar de alguns juízes aí que estão cometendo várias atrocidades, usando a lei, distorcendo a lei em benefício, de alguns? E eu não estou falando só aqui do Brasil, não. Isso acontece ao longo da história, acontecia nos tempos de Cristo, vai acontecer também no nosso tempo, não tenha dúvida. A impunidade e a corrupção no sistema judiciário naquela época, não era talvez, não posso dizer, tão grave, mas talvez podemos equipará-lo ao que acontece hoje em muitos lugares. No contexto histórico, meus irmãos e irmãs, muitos juízes aceitavam subornos e favoreciam os ricos e poderosos em detrimento, aos pobres e vulneráveis. Você imagina? As pessoas não têm condição de pagar um advogado, às vezes tem que ir para um advogado público, para poder se defender de algo, sendo que aquela sentença já foi comprada e você não tem a mínima chance de se defender desse sistema, porque ele já está podre, já está todo corrompido, já está vinculado a um sistema maligno, que não está preocupado em propagar a justiça, mas sim a injustiça.
Mas aqui, queridos, a dureza do coração é um reflexo do afastamento de Deus. Era assim esse homem naqueles dias, nessa parábola, é assim também os homens de hoje. No Salmo 10, nos versos 17 a 18, ele descreve como Deus se levanta em defesa dos oprimidos, em nítido contraste com a postura desse juiz. Porque é Deus quem peleja pela nossa causa. Se não for Ele, como enfrentar um sistema corrompido dessa forma? Então a persistência daquela viúva, ela vence a indiferença daquele juiz. E é isso, esse é o maior exemplo que nós temos aqui, o exemplo que temos que trazer para as nossas vidas. Mesmo diante da rejeição, a viúva não desiste, ela estava sempre lá insistindo: julga a minha causa contra o meu inimigo, contra o meu adversário, demonstrando uma tenacidade que nos desafia a não abandonar a busca por justiça. Mesmo que você não encontre justiça nos homens, creia, você vai encontrar justiça no juiz de todos os juízes, porque Ele é que vai julgar a sua causa. Creia nisso. A ironia divina aqui, Igreja do Senhor, ao usar o exemplo negativo para ensinar uma verdade positiva, é que Jesus utiliza deliberadamente um exemplo de injustiça humana para destacar a fidelidade e a justiça de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo contrasta então o caráter de Deus, que é perfeito, com o caráter do homem. E aí não tem como discutir. Nós sabemos que no devido tempo, esse Deus, Ele vai agir em nosso favor. E aí nós vamos para o terceiro ponto, quando a viúva persistente nos revela esse modelo de fé e coragem, que em meio às injustiças nós devemos seguir. A vulnerabilidade social da viúva, dentro daquela cultura, aponta para nós, como apontava para aquela cultura naqueles dias. Pois sem marido para defendê-la, igreja, a viúva estava entre os mais desprotegidos da sociedade, dependendo da justiça divina e da compaixão humana. Em Êxodo 22, do verso 22 ao 24, aqui está a lei que eles deveriam obedecer, os próprios judeus, né? Aquela sociedade corrupta. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Ou seja, Deus ia dar a devida paga àqueles que deveriam dar auxílio aos mais necessitados. A coragem de enfrentar um sistema adverso, esse é o grande dilema que nós também vivemos hoje, porque apesar da vulnerabilidade daquela mulher, ela demonstra uma coragem extraordinária, ao insistir em buscar justiça diante de um juiz injusto. Em Provérbios 31, do verso de 8 ao 9, está escrito assim: abra tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são desenganados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. As palavras de sabedoria, nós sabemos que Salomão foi usado por Deus nessa base teórica, né, de revelar a nós muito daquilo que nós precisamos praticar, viver, pois a persistência é uma expressão de uma fé real e inabalável. Por isso não desista. Cada vez que ele retorna, né, ela retorna ao juiz, ela demonstra sua convicção de que mais cedo ou mais tarde a justiça prevalecerá. Hebreus 11:1 fala sobre a fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, prova das coisas que não se veem. Você não está vendo agora, mas você tem uma esperança de que isso que você hoje está colocando diante de Deus, diante de um juiz injusto,
vai se cumprir. Pode não se cumprir pela mão do juiz injusto, mas vai se cumprir pela mão do Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que está no controle. E uma coisa importante, nunca perca a simplicidade, porque há verdade nisso. Faze-me justiça contra o meu adversário, eram umas palavras daquela viúva em Lucas 18:3. Vocês lembram quando Deus manda Jonas pregar em Nínive? Jonas não preparou um sermão, tipo Jonathan Edwards, de 9 páginas para poder pregar. Foi só uma palavra que ele deu para Jonas, e Jonas atravessou aquela cidade, que se eu não me engano você atravessava ela em 3 dias, ele atravessou em 1, de tamanha, depois que ele foi lançado da barriga do peixe, da boca do peixe, ele cumpriu a vontade de Deus. E a palavra de Jonas era: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa era a mensagem de Jonas. Que mensagem é essa? Que fez com que o rei, ao ouvi-la, se arrependesse, vestisse pano de saco e reconhecesse que precisava de mudança. E assim fez todo o povo. E nós sabemos que no final dessa história, depois que Jonas passa por um outro processo de prova, né? E Deus diz a ele assim: Jonas, você teve misericórdia, né, de algo que você não fez, uma outra experiência que ele teve ali com Deus, quando Deus fez crescer uma planta, e depois fez um bicho comer aquela planta. Ele ficou indignado. Deus falou: você está reclamando porque eu fiz crescer uma árvore, depois um bicho a comeu, você não fez nenhuma das duas coisas, e não quer que eu tenha misericórdia de um povo, 3.000 almas, que não sabem discernir a mão esquerda da direita? Muitas vezes, no afã, né, de nossa justiça, nós achamos que só nós merecemos e não o nosso próximo. E Jonas aprende uma lição importante nisso. E nesse caso, no caso da viúva, ela estava esperando que essa justiça viesse desse juiz ímpio que atuava contrário, né, àquilo que ela estava pedindo. Mas a persistência dela fez toda a diferença, pois sua fé fez a situação, a circunstância mudar. O seu pedido simples não tocou o coração daquele juiz no primeiro momento, mas já tinha tocado o coração de Deus. Isso nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como está lá em Mateus 6,33. A viúva, como símbolo de todos aqueles que clamam por intervenção divina, nos representa nessa noite. Muitos hoje enfrentam adversidades. Talvez você esteja vivendo uma dessas adversidades, aparentemente insuperáveis, insuportáveis, e clamam por uma resposta divina. Mas no Salmo 34, verso 17, o Senhor nos diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Que essa palavra esteja sobre a sua vida, para que o Senhor nesta noite possa te livrar de todas as suas angústias. O princípio da persistência, o nosso quarto item, é clamar dia e noite. Não podemos parar. E é engraçado porque no texto base, né, a palavra desanimar aqui do grego, eklió, essa palavra significa ser mau, ser covarde, perder coragem, desistir, tornar-se fraco. Às vezes nos sentimos assim, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, Jesus está te exortando a não perder a coragem em sua vida de oração. Não perca. A oração contínua como estilo de vida não é apenas algo para você viver num instante, mas algo para você viver por toda a vida. Aprenda isso que eu vou te dizer aqui, porque muitas vezes somos mais fervorosos na oração quando algo emergencial acontece. Não, queridos, a oração é um relacionamento com Deus. Quanto mais você ora, mais você persiste em orar, não apenas para pedir, não apenas para clamar sobre alguma coisa, mas para agradecer, para dizer: Deus, como eu te amo, Deus, como é belo o mundo que o Senhor fez.
para glorificá-lo, para, sabe, agradá-lo, para engrandecê-lo. Quando você pratica esse tipo de oração, você está praticando um relacionamento com Deus. E aí você entende que alguns processos da nossa vida vão acontecer no devido tempo, mas você já entendeu que não é uma oração mais fervorosa ou insistente que vai mudar o quadro, porque Deus sabe exatamente o momento de agir. Nós é que não sabemos. O tempo kairos de Deus, o tempo exato, o tempo perfeito, só Ele sabe. O que você não pode é achar que Deus vai te atender porque você agora está orando mais fervorosamente. Não é por isso. É quando você mantém uma vida de intimidade com Ele. Um outro pregador famoso, conhecido como George Miller, quando eu li esse livro, essa história no livro Heróis da Fé, resume parte dessas histórias desses homens de Deus, da igreja. Esse homem era impressionante. Eu chorei dentro do ônibus, quando eu ia para o trabalho, voltando do trabalho, lendo esse livro, mas especificamente na história de George Miller, me impactou bastante, porque era um homem cuja oração, ele mantinha um caderninho, um registro, de tudo que ele pedia a Deus, e Deus respondia, e era impressionante a forma como as coisas aconteciam na vida desse homem. Era uma oração simples. Uma dessas histórias que aconteceu, porque ele mantinha a sua oração como estilo de vida, ele indo para acho que se eu não me engano, ele estava na Europa, ele indo pregar, acho que nos Estados Unidos, no continente americano. No meio do caminho, o navio onde ele estava foi acometido por uma neblina muito forte. Ele vendo aquilo, faltando ainda, acho que 2 ou 3 dias para chegar no seu destino, ele foi até a cabine do comandante. E quem conta essa história é o próprio comandante, que ele era um cristão, mas que depois desse evento ele mudou totalmente a sua visão do que é ser um cristão. George Miller entra na cabine e fala: o senhor poderia me informar, o senhor capitão poderia me informar se nós vamos chegar lá no destino, no dia certo, era no sábado? Ele disse assim: olha, do jeito que está, vamos atrasar, com certeza. E aí ele virou para ele e disse assim: olha, eu sirvo um Deus há mais de acho que 20 anos na época, ele contando já. Eu sirvo esse Deus e Ele nunca falhou comigo. E disse para mim que no sábado eu tenho que estar em determinado lugar para poder levar a palavra. E eu creio. Aí aquele homem olhou assim e viu um homem simples, mas de uma fé inabalável. Que sábado estaremos lá? O senhor poderia orar comigo? Aí ele hesitou em orar. Aí ele falou assim: não precisa não. Deixa que eu oro, você só segue a minha fé. Ele só orou e disse assim: Senhor, Tu sabes que no sábado eu preciso estar no meu destino, e o Senhor nunca falhou comigo, que assim seja feita a sua vontade, para que eu chegue até o meu destino no tempo certo. Se levantou, quando ele abre a porta para sair da cabine, entre essa conversa e essa oração, o nevoeiro sumiu. Aquilo impactou tanto aquele comandante que ele se tornou um outro cristão depois desse dia. São inúmeras as histórias de George Miller, se você quiser procurar depois na internet. Tamanha era a fé desse homem, tamanha era a intimidade dele na oração, porque ele não buscava Deus só em momentos emergenciais, ele estava constantemente diante de Deus, adorando, louvando, exaltando o nome dele. E assim tem que ser a nossa vida persistente, uma vida contínua, um estilo de vida. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos instrui a orar sem cessar, indicando que a oração deve ser uma atitude constante, não apenas em momentos isolados. Deus não quer isso de nós. É importante manter a disciplina em uma vida de oração. Assim como a viúva ia continuamente ao juiz, nós somos chamados, igreja, a cultivar uma disciplina espiritual que nos mantém em comunhão constante com Deus. Quando Daniel, lá no capítulo 6, verso 10, ele ouve que quando seus inimigos não conseguiram derrubar Daniel, vamos tentar pegá-lo na lei dele. Daniel todo dia orava 3 vezes, abria janelas que davam para Jerusalém, para o templo, e ali se prostrava e orava.
eles fizeram com que o rei promulgasse ali um édito que impedia qualquer um de orar durante 30 dias que não fosse para o rei, né? Era uma regra que nem o próprio Deus, nem o próprio rei poderia revogar depois de estabelecido. Ele não viu mal naquilo e ele gostava de Daniel. Ele estipulou esse edito aí. E como consequência, quando Daniel ouve que ele não poderia orar, o que ele fez? Ele desistiu? Ele foi chorar? Ele foi questionar? Não, ele simplesmente abriu a janela do quarto dele e foi orar, como ele fazia sempre. O resultado disso nós já sabemos. Quando viram ele orando, lançaram ele na cova dos leões. Mas quando você é fiel, quando você é justo, e você é inocente diante de Deus, Ele te justifica. E nós sabemos qual foi o fim dos seus inimigos. Daniel passou uma noite com o leão baforando ali, mas nenhum daqueles leões encostou em Daniel. Porque logo pela manhã, quando o rei chega lá, Daniel, filho de Deus Altíssimo, Daniel, rei que vive para sempre, estou aqui, não aconteceu nada comigo, porque o meu Deus enviou um anjo e não deixou que nenhum dos leões tocasse em mim. E é assim que Deus nos guarda, porque o próprio salmista diz, né? E o Senhor dará ordem aos seus anjos, né? Para que não tropeces em alguma pedra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque o nosso Deus é fiel. A oração que prevalece, ela prevalece além das circunstâncias visíveis. A oração persistente nos mantém firmes na fé, crendo que Deus está agindo. Em 2 Coríntios 5, no verso 7, está escrito assim: porque andamos por fé e não por vista. Amém? Nós andamos por fé e não pelo que vemos. O poder da oração, que transcende o tempo e o espaço, vai muito além das circunstâncias. É isso que a viúva também nos ensina. A oração persistente nos conecta com Deus eterno, que opera além das limitações temporais. Em Efésios 3:20, então, Paulo nos ensina o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele pode fazer muito, mas muito mais abundante do que você tem pedido. É só você não desistir, porque o quinto e penúltimo elemento é o contraste que isso nos mostra: o juiz injusto e o Deus justo, quando atende às nossas orações. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Conforme Lucas 18:7, Jesus está perguntando: e aí? Você se considera um escolhido de Deus? Nós já aprendemos aqui pelas pregações do pastor Jonathan, pelas pregações do pastor Eldo, que precisamos ter segurança na nossa salvação, porque Deus não vai soltar a sua mão não, Ele é Pai. Creia, apenas permaneça firme. Jesus está dizendo para nós que Deus não é igual ao homem. Nós falhamos, Deus não falha. Ele argumenta que o menor, né? Ele, no caso, o juiz, e depois ele mostra a Deus, o maior. Se um juiz injusto atende a uma viúva persistente, quanto mais o nosso Deus, igreja, atenderá os seus filhos. Por isso, Deus parece estar em silêncio e até fica por um tempo, porque Ele está trabalhando em nosso favor. Ele não precisa dizer o que Ele está fazendo, você só precisa confiar que aquilo que você entregou nas mãos dEle, no tempo certo Ele vai te dar a resposta. A natureza compassiva do nosso Deus é que Ele primeiro nos ouve, para depois nos responder. Diferentemente do juiz,
Nosso Deus é descrito como misericordioso e compassivo, atento aos clamores do seu povo. Salmo 103:13 está escrito: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, igreja, ao longo das Escrituras, Deus se revela como defensor dos órfãos, viúvas, estrangeiros, aqueles que não têm quem os defenda. Tem sim, tem o Senhor dos exércitos. Salmo 68:5: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Foi um verso, né, do texto base que eu abri o culto nessa noite. A natureza, né, de Deus é perfeita, porque Ele é fiel. Davi passou por isso uma vez e disse assim: melhor que eu caia nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque os homens são injustos, agora Deus não. Até o juízo de Deus é justo, quando nós reconhecemos o nosso pecado e somos por Deus tratados. Foi isso que Davi entendeu, quando ele peca e diz assim para o profeta: pequei contra o Senhor. Ele sabia que tinha feito algo de errado, quando Natã foi jogar em riste, né, os pecados que ele havia cometido, e ali ele desperta, parece que de um sono, reconhece que pecou. Deus começa a tratar o seu servo até o limite em que ele poderia suportar. Mas ainda que era filho, né, como Hebreus declara, Jesus também foi provado nessa área, foi tratado. Nós também seremos. A resposta de Deus, ela ocorre no tempo certo, porque até o tempo vem moldar o nosso caráter. Deus não apenas ouve, igreja, mas promete responder, e não de qualquer maneira. Ele promete responder depressa. Lucas 18:8: digo-vos que depressa o Senhor lhes fará justiça, segundo sua perfeita vontade e cronologia. Então Isaías 49:23 diz: e os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Ou seja, Deus inverte todo o sistema. Agora os reis, as rainhas vão se prostrar perante aqueles que um dia eles perseguiram, humilharam, maltrataram. E aqui a gente encerra, porque o desafio final vem na pergunta de Jesus, na última parte da parábola: quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? E essa pergunta, meus amados, nos intriga, porque os tempos que vivemos hoje, segundo as profecias, um dos sinais da volta do Senhor e da aparição do homem da perdição, sinais que antecedem, é a apostasia. O símbolo de desvio, né, da fé, uma negação consciente da fé. A apostasia, que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala sobre isso, que antes da volta do Senhor visível, Paulo diz assim, que essa volta não aconteceria sem que antes viesse a apostasia e surgisse aí o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. O anticristo, eu creio, já está às portas aí, não sei quem é, há muitas especulações, mas o que nos importa nessa noite, eu não quero nem saber quem ele é ou deixa de ser, é que a nossa fé precisa estar inabalável, porque lá em Mateus 24:12, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas não o amor de todos. E isso surge, né, soa como um alarme sonoro, alto e gritante para nós. Precisamos manter a nossa vida de oração, precisamos manter uma vida constante de oração, que alimenta e fortalece, renova a nossa fé de glória em glória, todos os dias. E é isso que vai nos diferenciar nesses últimos dias, é ter essa intimidade com Deus, que nos fortalece a ter uma vida de oração.
Jesus conclui então a parábola com essa pergunta, desafiando cada geração a examinar a qualidade da sua fé. Qual a relação entre a oração persistente e a fé genuína? Toda. Porque a oração persistente, querido, a oração perseverante é um dos sinais mais claros e evidentes de uma fé genuína, de uma fé autêntica, que crê independentemente das circunstâncias. Em Tiago 5, dos versos 14 a 15, Tiago diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E no 15 ele diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse é o chamado da igreja. A escassez da fé dos últimos tempos, como eu disse, é um alerta profético. Então Jesus, nesses últimos momentos aqui, está dizendo para nós que a fé genuína seria uma raridade. Uma raridade. E nós temos que fazer parte desse pequeno grupo de homens e mulheres de fé, de homens e mulheres de oração, que não desistem face às circunstâncias contrárias. Em Lucas 17, no verso 26 a 30, está escrito assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E está perto esse dia, igreja. Você foi escolhido. Comece a clamar nessa noite, porque você está sendo desafiado a perseverar em oração e fé. Como diz a Escritura em Romanos 11, 4 e 5. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram, diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Deus separou. Creia. A certeza da volta de Cristo deve ser um dessas motivações a persistir na fé, na oração, porque aquele que lhe prometeu não é homem para que minta, e nem filho do homem. Por isso, não desista. Ele prometeu, ele vai cumprir. Paulo diz na carta a Tito, no capítulo 2, verso 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então quero convidar você a ficar de pé nessa hora.